Olá a todos, eu me chamo Luiz Carlos Jung e hoje eu venho apresentar o trabalho da extensão multidisciplinar 9, referente a um projeto de vinhedo. Para esse trabalho, buscou-se avaliar a viabilidade econômica, a questão turística envolvida para a implantação de uma vinícola, de um vinhedo e de hospedagem no município de Londrina. Seria um experimento fictício, não existe na realidade, mas foram feitos alguns apontamentos sobre a questão da viabilidade de clima, solo, a questão do turismo, do manejo do vinhedo, a questão econômica e feitas considerações se esse projeto seria viável ou não. Para esse projeto, pensou-se numa vinícola com capacidade para cerca de 30 mil litros de vinho. Com relação ao vinhedo, pensou-se nesse projeto uma área de cerca de 3 hectares. Referente à hospedagem, como o terreno seria diminuto, a vinícola não seria tão grande, pensou-se em 2 chalés para hospedagem. Dentro desse contexto, a região de Londrina ela é muito conhecida pela produção cafeeira. Hoje não tanto mais, mas num passado não tão distante, Londrina já foi um importante polo cafeeiro. E isso foi uma circunstância que resultou no crescimento da cidade e atraiu muitas indústrias, a questão do setor de serviços, o setor hoteleiro, e hoje Londrina já se consolidou como um importante polo regional, que tem inclusive uma população muito alta, perto de 600 mil habitantes, e acaba atraindo muitos turistas, não na área vinícola, mas em outros setores, principalmente com relação a eventos, a questão dos parques no município, que Londrina possui diversos parques, e shows, e nesse sentido que o município consegue captar um fluxo turístico. Com relação ao clima, o clima ele é um clima com muita chuva no verão, seca no inverno, e isso é um clima ideal para a questão da viticultura no sistema de dupla poda, que já é até adotado em estados como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, dentre outros estados brasileiros. Esse clima seria o ideal para esse tipo de manejo, para poder trazer uma melhor qualidade dos vinhos. Então a gente verifica um potencial muito grande no turismo em Londrina, com diversos órgãos municipais que podem facilitar essa integração do setor vinícola com os demais setores turísticos para poder fazer o crescimento, né, do empreendimento, o crescimento turístico ser um pouco mais acelerado. Continuando, as variedades de uvas escolhidas nesse experimento seriam as variedades Chardonnay, Syrah e Pinot Noir, que a partir de pesquisas realizadas seriam as mais adaptadas para o plantio na região, devido ao clima que é no local e a questão da dupla poda, que são variedades de uva mais adaptadas para esse sistema de produção. Com relação às técnicas de plantio, será adotado o sistema de espaldeira, com cerca de 3.300 plantas por hectare, aproximadamente. O sistema de espaldeira, pela questão do manejo, que fica facilitado. Então, a produção anual estimada nesse projeto de vinhedo será da ordem de 24 mil quilos de uva. Calcula-se cerca de 8 mil quilos de uva por hectare. Cada uma dessas 3 variedades será implantada em 1 hectare. Considerando que a média geral é de cerca de 1,5 kg de uva por litro de vinho produzido, calcula-se no final que esse empreendimento possa gerar um total de 16 mil litros de vinhos, 16 mil litros de vinho anuais. A questão do enoturismo, será feito um roteiro turístico com visitação ao vinhedo, posteriormente à vinícola, às instalações fabris, e no final será feita uma degustação com cerca de 4 rótulos da própria vinícola. As atividades turísticas principais seriam essa, e com relação à hospedagem, também será disponibilizada 2 chalés por hospedagem ao custo de R$ 400 a diária. Geralmente os chalés seriam somente para um casal. O público-alvo, considerando que esse passeio
é estimado a um custo de cerca de R$ 60, é possível atingir um grande público, não só o de alta renda, mas também o de média até mais baixa, pela questão do custo um pouco reduzido em relação a passeios que são vistos em outras vinícolas, com custos até mais altos. Isso pode atrair, inclusive, o maior número de pessoas que residem no município de Londrina. Os derivados que serão elaborados principalmente serão o vinho, no caso, principalmente tintos, brancos, rosés e espumantes. Não serão trabalhados com outros derivados, até pela questão da pouca estrutura. O foco principal será a questão somente da produção de vinhos. Nesse empreendimento serão observados critérios de sustentabilidade, como a irrigação por gotejamento no vinhedo, a questão da adubação verde, reutilização dos resíduos de produção para serem feita a compostagem dos mesmos e usados no vinhedo. Todas essas particularidades, inclusive, serão ressaltadas durante as visitações para a questão da conscientização dos turistas no aspecto ambiental e de reutilização dos produtos mesmo e redução do desperdício de água. Como eu citei, seriam 3 hectares cultivados com vinhedos. A vinícola ainda contaria com 1 hectare destinado à área fabril, de recepção dos visitantes, estacionamento, e 1 hectare de reserva, para a questão, principalmente a questão ambiental, no caso, né? Será feito a questão do tratamento da água, pelo menos o mínimo possível, para que ela seja devolvida ao meio ambiente um pouco menos poluída, no caso, né? Até a questão pela legislação que se é exigido, né? E em relação aos custos iniciais, foi feito todo um apanhado sobre custos com relação à construção do empreendimento, a questão da implantação do vinhedo, a compra da área. Por exemplo, a questão da compra da área, foi calculado um custo aproximadamente de R$ 700 mil, a questão da implantação do vinhedo nos 3 hectares por ordem de 450 mil, a implantação da área fabril, a questão de equipamentos na ordem de 1 milhão. Todos esses custos no final seriam da ordem de 2.150.000 para se iniciar o empreendimento. Com relação à previsão de receitas, também foi feito um levantamento detalhado, mas para pontuar principalmente, com essa produção de 16 mil litros de vinho, é possível produzir por volta de 21.333 garrafas aproximadamente no cálculo realizado. Considerando um ticket médio de venda de R$ 70 e os custos com impostos e insumos para a produção dessa garrafa, contabilizando com cerca de 60% destinado para custos e 40% de lucro, seria possível atingir até cerca de R$ 597 mil aproximadamente de lucro com a venda do vinho anualmente. Isso, claro, após o período de cerca de 2 anos que as videiras passariam a produzir inicialmente primeiro, né? A questão dos passeios também, contabilizando cerca de R$ 60 o valor do passeio, é possível se atingir cerca de R$ 144 mil anuais. Também considerando cerca de 35% de despesas com pessoal, impostos, o lucro disso geraria em torno de 93 mil, mais ou menos. E por fim, com relação aos chalés, descontado as despesas, é possível chegar até um lucro de R$ 75 mil anuais. Uma estimativa, no caso, né? Então, o lucro anual, a partir do momento que a uva iniciaria a produção, o lucro anual com a questão do vinho, do passeio, a questão das hospedagens seria de cerca de R$ 766 mil aproximadamente. Considerando o gasto inicial, o tempo que levaria para o empreendimento, né, ou as barreiras começarem a produzir, estima-se cerca de 58 meses para que o projeto comece a dar lucro. Então, assim, por mais que o período seja não tão curto, seja um período longo, verifica-se um bom potencial para o empreendimento, porque a partir do 5º ano ele já estaria gerando um lucro de cerca de R$ 766 mil anuais. Seria um bom lucro para a questão do tamanho do empreendimento. Isso, é claro, são tudo estimativas a partir do projeto realizado. Ao longo desses anos ainda podem surgir vários contratempos, como aumentos de impostos, aumentos de insumos, de funcionários, a questão trabalhista, né, que pode ser envolvida nisso, a questão de mão de obra, mas ainda assim também
O valor dos produtos também pode ser reajustado pela questão da inflação. Então, a nossa expectativa é, com esse empreendimento, que esse lucro ele possa ser reajustado anualmente e se concentre mais ou menos nesses 700 e poucos mil reais. Então, é verificado, no final, conclui-se que é um empreendimento viável. A questão do turismo hoje é uma questão que é muito difundida e traz cada vez mais retornos financeiros para as empresas. É feito o turismo de forma consciente, com planejamento e respeitando-se o turista, verifica-se que esse empreendimento ele pode ser economicamente muito viável e trazer um excelente retorno. A princípio seria isso. Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição de eventuais dúvidas. E por aqui encerro e até a próxima.